Tem uma coisa que te trava demais da conta na hora de fazer conta, que é você resolver aquela raiz quadrada que fica no denominador ali de uma fração na parte de baixo. Mas para resolver o seu problema, hoje eu vou te dar uma aula rápida, direta, objetiva, do jeitinho que você já está acostumado aqui no nosso canal, sobre um processo que se chama racionalização. A gente vai falar sobre o que é, os 3 casos em que isso acontece e como que você tem que resolver em cada um deles, o que você tem para fazer. Por isso, não deixe de já, desde agora, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente for colocando aqui, porque tudo que a gente traz aqui é de qualidade, é para ajudar você a resolver todos os seus problemas com matemática. Então vem comigo. Primeiro, o que é o processo de racionalização? A gente vai começar entendendo isso lembrando lá dos conjuntos numéricos. A gente tem o conjunto dos números naturais, aí dentro dele vem o conjunto dos números inteiros, aí aqui vem o conjunto dos números racionais, e aí depois aqui vem os irracionais, que são os números que a gente não sabe, né? E dentro de todo mundo aqui nós temos o conjunto dos números reais. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma raiz quadrada de 3, uma raiz quadrada de 5, uma raiz quadrada de 19 e assim por diante, você tem números que não têm raiz quadrada exata, né? São não exatos esses números aqui, não exatos. E, portanto, eles pertencem ao conjunto dos números irracionais. Qual que é o grande problema que a gente tem aqui? Quando nós temos uma fração, né, A sobre B, esse denominador aqui, ó, esse denominador, ele não pode ser irracional, né? Não pode ser irracional, irracional não pode. Vou colocar um X aqui. Não pode ser irracional, nós temos que fazer com que este denominador aqui, ele esteja na parte aqui dos racionais. Por quê? Porque é difícil você pegar, por exemplo, você tem 2, aí você vai dividir por raiz de 3, né? Nem o computador consegue te falar certo qual que é o número do raiz de 3, né? Que no caso vai fazer com que você tenha, tipo assim, a descoberta. Então, essa divisão aqui, ela acaba sendo meio que, tipo assim, que não dando para calcular, né? Porque nem o computador sabe qual que é o número do raiz de 3, imagina a gente fazer essa divisão. Então, existe esse processo de racionalização para a gente fazer com que as frações elas tenham um aspecto mais real, né? Onde a gente vai tirar a raiz do denominador, vai jogar ela para o numerador, vamos dizer assim, né? Fazer um processo meio que mágico aí, para fazer com que a gente tire ela da divisão, né? Quando você tem ela na multiplicação, fica mais fácil de você trabalhar do que na divisão, né? E para a gente resolver esse problema, nós temos 3 casos, né, da racionalização, que é o caso da raiz quadrada, que é a raiz de 2, normal, todo mundo lembra. O outro caso, que é da adição ou da subtração com raiz quadrada. E depois, quando o índice for maior que 2 na raiz. E eu vou resolver cada um deles aqui com você. Para a gente resolver esse aqui da raiz quadrada, você tem que lembrar que existe aquela propriedade que me diz o seguinte. Quando eu tenho um número elevado a outro, por exemplo, A elevado a n, na raiz n, né, de índice n, eu posso transformar isso aqui numa potência de m sobre n, né? Então, quem estava dentro fica em cima e quem estava fora fica embaixo, né? Isso aqui vai ser importante para a gente. Por quê? Vamos supor que nós temos aqui, eu vou pegar o exemplo que eu coloquei ali do 2 raiz de 3, né? Então, ele vai ser o exemplo para a gente trabalhar a raiz quadrada. 2 sobre a raiz de 3. Então pronto, você fez os cálculos todos da questão, não está devendo nada, etc e tal, chegou nisso aqui, não tem resposta no gabarito. E aí? O que você faz? Então, para você não ficar com a resposta desse jeito, lembre-se do seguinte, aqui você está sempre multiplicando por 1. Esse 1 ele não aparece, mas você está multiplicando por ele. Por que ele é importante? Porque quando você fizer aqui a multiplicação do raiz de 3, a gente pode transformar esse 1 numa fração de numerador e denominador igual. Então pensa comigo, quando você tem 2 dividido por 2, isso dá 1. Quando você tem 100 dividido por 100, isso dá 1.
E isso vale para qualquer tipo de número. Então você pode ter, por exemplo, um raiz de 23 dividido por um raiz de 23, e isso vai dar 1, porque é um número dividido por ele mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí aqui em cima, ó, vai ficar 2 que multiplica a raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado, né? Porque aqui, ó, eu vou conservar a raiz e vai ficar 3 vezes 3, certo? Quando isso aqui acontece, então aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre... Aqui não é o índice 2, né? Por isso que quando a gente tem um número elevado ao quadrado, a gente pode cancelar com a raiz, porque isso aqui é 3 elevado a 2 dividido por 2, né? E 2 dividido por 2 a gente sabe que é 1, né? Então, por exemplo, aqui eu vou cortar, aqui corto também, então vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Então, pronto. Esse aqui é o primeiro caso de racionalização com a raiz quadrada. O que nós fazemos? Essa fração está multiplicando por 1. Eu vou transformar esse 1 em uma fração de numerador e denominador iguais, de tal forma que o denominador dessa fração do 1 é o mesmo da fração que eu estou racionalizando, porque o objetivo é eu tirar a raiz de 3 daqui. E eu só consigo fazer dessa forma. Beleza? Então esse primeiro caso aqui já ficou tudo certo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Vamos para o próximo. Para a gente fazer esse aqui, eu vou lembrar você de um produto notável que ele diz o seguinte. Ele fala que quando você tem o produto, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, A mais B que multiplica A menos B, isso aqui é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que isso aqui é importante? Aqui agora eu vou mudar o número. Colocar 5 sobre raiz de 7 mais 2. Então, raiz de 7 mais 2. Pode ser que você chegue numa raiz assim, tá? Os casos mais comuns sempre vão ser aqui do caso A. Mas esse aqui também acontece bastante, tá? Aqui, eu vou ter a mesma coisa. Multiplicando por 1, né? E isso aqui vai ficar como? 5 sobre raiz de 7 mais 2, aí que multiplica, daí agora é onde vem o negócio, porque aí você pensa assim, então eu vou colocar raiz de 7 mais 2 e raiz de 7 mais 2, e aí vai fechar. Só que nesse caso não é isso que acontece, você não vai multiplicar igual aqui, ó. Você vai fazer diferente. Aqui você vai multiplicar por raiz de 7 menos 2. E aqui raiz de 7 menos 2. Por quê? Isso aqui, o nome disso aqui, ó, vou até trocar a cor. Esses dois aqui, eles são conjugados. Você está multiplicando pelo conjugado. Certo? Por quê? Porque você está mudando o segundo sinal. É só isso. O conjugado é quando você tem a mesma expressão, os mesmos números, só que você troca o segundo sinal. Então, o que era mais somando, agora você está passando pela multiplicação. Por isso que eu te falei desse produto notável aqui, ó, porque agora você vai ter o produto da soma vezes a diferença. Tá entendendo? Então, olha o que você armou aqui. Agora você armou o seguinte, ó. 5 que multiplica a raiz de 7 menos 2 sobre raiz de 7 mais 2 que multiplica raiz de 7 menos 2. O que você vai resultar disso aqui? 5 que multiplica raiz de 7, eu estou confundindo toda hora aqui, ó. Raiz de 7 menos 2 sobre, soma pela diferença, não é o quadrado do primeiro menos o do segundo? Raiz de 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso vai dar 5 que multiplica a raiz de 7 menos 2. Não tem necessidade de desenvolver aqui em cima, por isso que eu estou mantendo parênteses, né? Sobre, aqui cortou a raiz, né? 7 menos 4. Então você vai chegar no final e vai ter o quê? Raiz de 7 menos 2 sobre 3. Porque 7 menos 4 dá 3.
Então, quando você tem uma adição ou uma subtração, aqui eu não vou conseguir fazer os dois exemplos para você, né? Mas já fica claro o seguinte, se você está somando, aqui vai ser subtraindo. Se você está subtraindo aqui vai ser somando. Para você obter este produto notável, o produto da soma pela diferença. Por quê? Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você fizesse igual, né, raiz de 7 mais 2 e aqui ser raiz de 7 mais 2 e raiz de 7 mais 2 aqui em cima, você teria o quadrado da soma de dois termos, que daria o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Para quem lembra aí de produto notável, é mais ou menos isso. E aí não daria certo, porque você continuaria tendo a raiz embaixo. Inclusive aqui fica um desafio, se você sabe resolver isso, né, me prova que daria errado desenvolvendo esse produto notável que eu acabei de falar aqui nos comentários, que eu estou vendo, e aí a gente vai bater um papo. Mas enfim, então aqui você só precisa multiplicar pelo conjugado e vai estar tudo certo, você já vai ter matado a questão e vai ficar tudo ok, beleza? Então, volto a dizer, se ficar alguma dúvida, por favor, deixe a dúvida nos comentários que eu estarei pronto para responder. Vamos para o próximo. O próximo exemplo é quando a gente tem um índice na raiz que é maior que 2. Como assim, professor, um índice na raiz maior que 2? Bom, a gente sabe que toda raiz, né, é a elevado a n no índice n, e aqui a gente está falando do n maior que 2. Esse n aqui, ó, vou até colocar na outra cor. Esse n aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 8 sobre a raiz quinta de 3 ao quadrado. Então, beleza, raiz quinta de 3 ao quadrado. O quadrado aqui, ele é muito pouco para eu sair do 5. Tá vendo? Muito pouco aqui para eu sair do 5. É o mesmo exemplo do que a gente tem aqui, ó, veja só. Se a gente fosse transformar isso aqui numa potência, ia ficar 2 sobre 5. 2 sobre 5. Não daria para eu cancelar. Então, o que eu faço? Mais uma vez, aqui eu multiplico por 1. Eita, peraí. Erro de gravação, foi mal. E aqui a gente vai ter 8 sobre a raiz quinta de 3 ao quadrado vezes a raiz quinta de 3 ao cubo. Olha só. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu tenho duas raízes, eu vou colocar aqui, ó, o asterisco, né? Quando eu tenho aqui duas raízes, vamos supor aqui que aqui é o índice P, e aqui é A elevado a N vezes A na raiz P aqui, elevado a B, sei lá. Isso aqui eu posso conservar o índice e fazer A elevado a N mais B. Então, ou seja, quando eu tenho o mesmo índice e a mesma base, aqui o mesmo radicando nesse caso, eu posso conservar as raízes e eu vou somar esses dois expoentes aqui. Conservando ali em cima o raiz quinta, né? Então aqui vai ficar 8 raiz quinta de 3 ao cubo, né? Sobre a raiz quinta de 3 elevado a 2 mais 3. Ou seja, quanto que é 2 mais 3? 5. Então aqui eu tenho 8 raiz quinta de 27, que é 27, né? 3 ao cubo é 27, sobre a raiz quinta de 3 elevado a 5. Agora sim, se eu aplicar essa propriedade, eu vou poder fazer a mesma coisa que eu faço aqui cortando a raiz, né? Vou cortar esse índice com esse expoente, e aí eu vou ter, por fim, o quê? 8 raiz quinta de 27, e isso tudo sobre 3. Coloquei aqui, coloquei aqui. Então, veja só, esse aqui é o exemplo mais incomum, ele cai muito pouco, é mais fácil você ver esses, mas de todos o que mais cai é o primeiro, certo? Mas esse aqui, então, qual que é a característica dele? Você tem que completar no índice o que falta daqui. Então, veja, a gente tinha 3 ao quadrado, para o mesmo índice e o mesmo radicando aqui, com a mesma base 3, eu tinha que ter um 3, porque eu ia somar os expoentes, e aí eu ia poder cancelar a raiz, ia voltar para esse mesmo negócio aqui. A diferença é que aqui nesse exemplo da raiz quadrada, sempre o índice é 2 e o expoente aqui dentro é 2 também. Aqui você vai precisar completar os expoentes para poder cortar a raiz. É só essa a diferença, né? E o mais diferentão de todos é esse aqui por causa do conjugado.
Pessoal, racionalização é isso, não tem muito mais o que eu explicar para vocês, né? Além disso aqui, porque tudo que está aqui é o que você precisa para fazer conta, principalmente na hora que você estiver treinando matemática básica, estudando para o Enem e tudo mais, porque o Enem tem muito cálculo que precisa de raiz, e isso aqui é uma mão na roda, principalmente para geometria e tal, enfim. Então, eu espero que essa revisão tenha te ajudado a lembrar o que é uma racionalização. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários e eu volto a dizer, galera, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente está trazendo muita novidade. O mês de julho está vindo com tudo aqui no canal da Acros. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de aprender cada vez mais comigo, porque eu estou preparando um conteúdo muito legal. E para mim também seria muito bom receber um feedback de vocês. Se vocês estão gostando das aulas, se estão gostando do conteúdo, se vocês querem que eu traga alguma coisa nova para o canal também, por favor, deixa tudo aqui nos comentários que eu estou lendo. Eu desejo a vocês excelentes estudos. Eu vou deixar aqui o quadro agora para vocês baterem um print e continuarem estudando. Pessoal, um abraço, até mais.